Tá aparecendo uma janela aí para vocês, classificação da pele? Sim. Tá. Eu vou deixar desse modo aqui, eu não vou colocar no modo apresentação para não dar problema, tá? Bom, vamos lá então. Falando então da pele, continuando, né, o que a gente falou nas aulas passadas, a gente viu a composição da pele e tudo mais, as estruturas. Agora vamos falar um pouquinho da classificação. Então a gente tem duas classificações que são as mais usadas. Uma delas é a classificação segundo o que a gente chama de fototipo, que na verdade é a característica da tonalidade da pele e o comportamento dela frente ao sol. Então, essa classificação é chamada de classificação de Fitzpatrick, e ela divide as peles em 6 fototipos diferentes, 6 tipos diferentes, né, que vai de 1 a 6, e divide então, não só de acordo com a cor, porque vocês veem que as 3 primeiras são classificadas como brancas, né, mas também pela característica dela frente ao sol, então como que ela se comporta frente ao sol. Então as 3 primeiras a gente classifica como sendo brancas, mas que tem comportamento diferente. O fototipo 1 é aquela branca que vai queimar, sempre vai queimar e não bronzeia praticamente nada. A pessoa pode até ter, assim, um pequeno escurecimento da pele, com todo o cuidado, né, sem queimar, mas é um escurecimento muito pequeno, porque a pele é muito branca mesmo e não tem praticamente aquela melanina que a gente conhece que dá tem muito pouca melanina que dá aquela tonalidade bronzeada para a pele. Tem a segunda pele branca que é aquela que queima, né, mas se você insistir e fizer um trabalho legal de proteção e tudo mais, ela acaba por bronzear, mas bronzeia pouco também, não é aquele bronzeado, mais escuro, é um bronzeado ainda claro. É quase vamos dizer assim, uma diminuição daquele tom de branco, é um pequeno bronzeado, vamos dizer assim. E tem a pele branca do tipo 3, né, que ela queima, né, às vezes, né, queima se você fizer uma exposição muito, sem proteção e muito rápida, mas de uma forma geral a pessoa bronzeia. Então se ela fizer um trabalho legal, né, com utilização de bloqueadores, depois ir passando para protetores e tudo mais, ela consegue bronzear a pele e ficar com aquela tonalidade bronze mesmo. Aí a gente tem a pele que a gente chama de marrom, que é uma pele que já tem uma tonalidade um pouco mais escura, que queima muito pouco, é muito difícil, queimar, essa pele. A pessoa vai para o sol, ela já começa a bronzear, ela praticamente não passa por essa fase de queimadura. Ou, né, só em excesso mesmo ela acaba queimando. E tem a pele marrom escura, que raramente queima, e a pele negra, que nunca queima. Então, ah, a classificação de Fitzpatrick está ligada à produção de melanina, na verdade. Então, a tonalidade da pele por si só não quer dizer muita coisa, porque a gente tem 3 tipos de pele que são consideradas brancas, mas dependendo da quantidade de melanina que o organismo produz, ela vai se comportar de uma forma diferente, tá? Então essa classificação é bastante importante para, principalmente, se trabalhar com protetores solares hoje em dia, né. Não só, os produtos para se utilizar na praia, mas produtos que utilizam os protetores o protetor solar para uso diário também, né. Então, essa classificação é bastante importante. E a gente tem aqui, alguns exemplos, né, de cada um dos fototipos. Então a gente percebe que, eh mesmo nas peles brancas existe uma diferenciação, né. Tem aquela pele branca, branca mesmo, que é aquela pele do quase
daquele europeu lá do norte, né, quase do Alasca, lá Alasca, sei lá, daquela parte lá de cima, que praticamente não precisa, pelo fato de não se ficar muito exposto ao sol, né, mas a gente tem aí os 6 tipos diferentes. Então, dá para a gente perceber que existem, né, como padrão essas 6 tonalidades. Mas isso não quer dizer que não tenham tonalidades intermediárias. Tem intermediárias também, né. Então, quando a gente vai ver uma na prática, a coisa acontecer, a gente vai ver que existem fototipos intermediários aí que não exatamente se enquadram no tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a gente vai ter, esses intermediários. Mas para questões de trabalho, né, se trabalhar com a questão da de protetores solares, essa classificação funciona bem. Lembrando que a melanina, né, ela é uma substância que, dá tonalidade a todo o nosso organismo, então não é só a pele, né, então pelo, cabelo, né, a tonalidade de cada um deles está ligada com a produção também da melanina. As melaninas são formadas em células chamadas de melanócitos, e na verdade, assim, a gente, fala melanina, mas a gente não tem só um tipo de melanina, a gente tem 2 tipos. A gente tem uma melanina chamada de eumelanina, e tem uma outra chamada de feomelanina. E essas 2 melaninas vão, dar diferentes tonalidades para pele e cabelo. Então a eumelanina, ela é amarelada, a feomelanina é castanha escura, é quase preta, de tão é um castanho tão escuro que é quase preto. E as diferentes tonalidades que a gente tem de pele, de cor de cabelo, estão ligadas a diferentes quantidades de cada uma dessas melaninas que a gente tem no nosso organismo. Então, se a pessoa tem o cabelo loiro, é bem provável que ela tenha ou só eumelanina ou quase que só eumelanina e pouquíssima feomelanina. Quem já tem o cabelo mais escuro é provável que tenha, hã, só feomelanina ou feomelanina em maior quantidade e eumelanina em quantidade menor. E conforme as quantidades, né, que o nosso organismo produz para cada uma dessas 2 melaninas, a gente tem as diferentes tonalidades de pele e tonalidade de cabelo também. Então tem o cabelo loiro, tem o cabelo castanho claro, castanho médio, escuro, cabelo preto e tudo mais. Tudo isso é variação das concentrações dessas 2 melaninas no nosso organismo, ok? Então, se nunca vocês tinham pensado em por que que eu tenho melanina, hã, igual a todo mundo, mas o meu cabelo é mais claro ou o meu cabelo é mais escuro, é porque, na verdade, são 2 melaninas diferentes que, conforme a quantidade que a gente tem, elas vão dar diferentes tons. A outra classificação que a gente tem, que é bastante importante da pele, é de acordo com o grau de hidratação e a produção de sebo ou produção de oleosidade, né. Então, a gente tem, 4 tipos de pele, mais conhecidos. Então, a pele oleosa, a mista, a normal e a seca. Elas estão ligadas, então, à quantidade de óleo que é liberado na superfície da pele. Então a gente tem as glândulas sebáceas, já comentei com vocês, né, que elas, liberam oleosidade nos folículos pilosos, no fio de cabelo, e também elas liberam diretamente na superfície da pele, né. E de acordo com a quantidade de oleosidade que a gente libera na pele, a gente vai ter aí 4 tipos diferentes de pele. Então a pele oleosa é aquela que, tem um excesso de oleosidade, né, a liberação de óleo é bastante grande. Ela vai ser então ela tem como características, né, que ela é uma pele brilhante, ela brilha por causa da oleosidade.
geralmente acompanhada de acne, não obrigatoriamente, mas geralmente acompanhada de acne, e muitas vezes os poros são dilatados. Então a gente vê muitas vezes locais da pele da gente que são mais oleosos e que a gente percebe que os poros são mais dilatados. Geralmente a gente encontra isso muito na face, né? A gente tem a pele mista também, que é aquela pele que ela é oleosa em alguns pontos e menos oleosa em outros pontos. Então, quando a gente pega o nosso rosto, por exemplo, a gente vê muita gente com a pele mista, que tem aquele T que se fala, né? Então, testa e essa região aqui de nariz e do queixo mais oleosos e o restante mais seco. Então, isso a gente chama de pele mista. Então, aonde tem mais oleosidade, a gente vai ter as características, né, da pele oleosa, brilhante, eh, às vezes com presença de acne, com poros dilatados e o restante mais característico, mais voltado para o normal ou para seca. A terceira, o terceiro formato que a gente tem é a pele normal, é aquela que tem a quantidade de oleosidade correta na superfície da nossa pele. Está muito ligada, né, com a produção do filme hidrolipídico. A gente libera oleosidade, libera água, né, e as duas formam aquela emulsãozinha que se forma na superfície da pele. Se a proporção estiver correta, a gente vai ter uma pele normal. E tendo essa pele normal, a gente tem a pele hidratada, porque o filme hidrolipídico ajuda a deixar a pele hidratada. Se tiver falta de oleosidade, o que vai acontecer? A nossa pele vai ficar seca. Então, a característica mais marcante da pele seca é que ela não tem brilho nenhum, ela não tem viço nenhum, né? Diferente da pele oleosa, que é brilhante, ou da pele hidratada, que ela tem aquele aspecto viçoso, vistoso, não, de viço mesmo, viçoso. A pele seca, ela fica mais opaca, mais sem brilho nenhum, né? A gente percebe que a pele tem uma característica de seca porque ela não tem brilho nenhum. E muitas vezes, dependendo do grau de secura da pele, a pessoa sente aquele repuxamento na pele, ela sente a pele como se a pele tivesse puxando, sendo puxada, e isso está ligado bastante com a falta de oleosidade. Obviamente, se a gente tem a pele seca, a gente não tem proteção, né? Não tem o filme hidrolipídico, ou tem o filme hidrolipídico numa proporção muito pequena. Aí o que vai acontecer? A pele vai, né, perder água, vai desidratar, vai começar a formar rugas, e se for muito seca, ela pode até ter um processo de descamação mais evidente do que aquele processo de escamação normal que a gente tem de perda de célula morta. Então, a pele seca é a pele de todas, é aquela que, esteticamente falando, é aquela que traz mais problemas, porque a pele seca, ela vai envelhecer com mais facilidade do que a pele normal ou até mesmo oleosa. Se vocês olharem as pessoas que têm pele oleosa, vocês vão perceber que muitas vezes pode ser que elas tenham mais problemas com acne, mas vocês vão perceber que a pele delas é muitas vezes mais jovem do que pessoas com pele seca da mesma idade e tudo mais. Exatamente porque ocorre uma proteção que a pele seca não tem. Para frente. A gente tem que falar dos apêndices cutâneos também. Então, além da pele em si, a gente tem alguns apêndices, né? Tem algumas estruturas que ajudam a nossa pele de alguma forma a se manter, né, dentro do que a gente conhece. Então, os apêndices que a gente tem são as glândulas sudoríparas, as glândulas sebáceas, o folículo piloso e a unha. Falando de cada uma delas. Então, a glândula sudoríparas,
vocês conseguem ver aqui no desenho, a gente tem 2 exemplos de glândula sudorípara. Uma glândula que libera o suor dentro do canalzinho aqui do folículo piloso, e uma outra glândula que libera lá na superfície diretamente o suor. Aqui a gente faz uma diferenciação bastante grande nas glândulas sudoríparas. Então a gente chama de apócrina, é aquela que libera o suor no folículo piloso mesmo. E a diferença das apócrinas para aquelas outras que a gente chama de écrinas, que liberam o suor diretamente na superfície da pele, é que essas glândulas apócrinas, elas liberam um material mais viscoso, um material um pouco diferente do suor propriamente dito. O nosso suor, ele basicamente é água, né, e as glândulas apócrinas, eles liberam um suor um pouco mais viscoso, um pouco mais, entre aspas, oleoso. Ele não é oleoso, mas é mais viscoso. E como ele tá ligado diretamente com o pelo, ele vai estar mais presente onde a gente tem pelos, né, então axilas, região anogenital, nas pálpebras. Pálpebra não tem pelo, mas tem bastante dessas glândulas, e até no próprio cabelo, né. E elas são reguladas por questões hormonais. Então existem hormônios que vão permitir, né, fazer com que essas glândulas liberem mais ou menos esse material. E as glândulas écrinas são aquelas, então, que estão no corpo todo, praticamente, né. Então elas estão na pele toda, e o suor liberado, então, é o suor aquoso, é água, cheia de sais minerais, que são substâncias que, na verdade, estão sendo eliminadas do nosso organismo. Uma coisa importante é que o suor não tem cheiro, tá? Independente de onde ele esteja sendo secretado, que tipo de glândula que esteja sendo secretado, ele não tem cheiro. O suor, ele vai passar a ter cheiro a partir do momento que bactérias que estão presentes nesses lugares onde a gente secreta esse suor, começam a se alimentar do nosso suor, e os resíduos dessa alimentação é que são substâncias mal cheirosas. Então, mais aonde a gente tem pelos, né, isso acontece com uma frequência maior. Então, nas axilas, por exemplo, a gente transpira, e se a gente não tivesse essas bactérias ali na pele das axilas ou junto aos pelos, a gente não teria problema nenhum com o cheiro. O grande problema é que tem esses micro-organismos, essas bactérias, que então elas vão se alimentar daquele suor, e o resíduo dessa alimentação, que é um resíduo cheio de enxofre, e por isso que o suor acaba por tomar um cheiro forte e desagradável. Mas o suor em si, quando é produzido e quando ele é secretado, ele não tem cheiro nenhum. Funções do suor. Termorregulação, então o suor vai ajudar muitas vezes a regular a temperatura da nossa pele, do nosso corpo. Então, quando o corpo está muito quente, né, a superfície, né, a nossa pele está muito quente, a gente joga suor para cima para refrescar a pele. Quando a gente está num processo também de aumento de temperatura interna, uma febre, por exemplo, né, a gente também acaba transpirando para também tentar refrescar a pele e ver se isso faz com que a parte interna do nosso organismo também acabe por refrescar um pouco, diminuir um pouco a temperatura. Que mais? Elaboração do filme hidrolipídico, né, então, como eu comentei, a gente
precisa do suor, da água do suor e da oleosidade para formar aquela emulsãozinha da superfície da pele, que é o filme hidrolipídico. Tem várias substâncias ali que vão ajudar a formar esse filme hidrolipídico e vão dar as características de hidratação. Mantém a umidade da camada córnea, exatamente porque a gente forma o filme hidrolipídico. Então, a gente forma uma camadinha desse filme hidrolipídico e ele faz a manutenção da hidratação da superfície da pele. O fato de a gente produzir esse filme hidrolipídico e a gente liberar ácidos no nosso suor, por exemplo, como ácido lático, ácido urocânico também, a gente vai ter o pH, né, do suor um pouquinho mais ácido, e dessa forma, quando a gente forma o filme hidrolipídico, a gente vai ter esse filme hidrolipídico um pouco mais ácido. E isso que vai fazer com que fungo e bactéria não se prolifere ali na superfície da pele, porque eles não conseguem resistir a esse pH. E a gente tem a produção também do ácido urocânico, que ele tem uma pequena função de proteção solar. Não dá para a gente imaginar assim, então se eu for para o sol eu vou transpirar bastante que eu vou estar protegido. Não, é uma pequena proteção solar que é dada, porque se a gente não tivesse esse ácido urocânico, seria pior ainda as queimaduras, mas também é uma proteção pequena. Glândulas sebáceas. A gente tem glândulas sebáceas no organismo todo também, mas tem alguns lugares que são mais concentradas. E aonde que são mais concentrados? Couro cabeludo, no rosto, na parte superior aqui do tórax e nos ombros também e começo das costas. Então, os locais onde a gente mais vê as pessoas com excesso de oleosidade e, por consequência, o aparecimento de acne mais fácil, né? Não que o resto do corpo não produza oleosidade. Produz, mas aonde a gente mais tem essa produção é nessa região que eu falei. E essa produção de oleosidade está ligada com hormônios andrógenos, né? Então, quando a gente passa pela puberdade e que a gente desregula, entre aspas, né, os nossos níveis hormonais, eles acabam aumentando assim muito rapidamente, então a gente vai ter muitas vezes uma produção excessiva de oleosidade e muitas vezes é por isso que lá na puberdade muita gente tem um monte de espinha e sofre bastante com isso, pelo excesso de produção que está ligado aos hormônios. O folículo piloso. O folículo piloso, na verdade, ele continua sendo epiderme, porém é uma epiderme que invaginou, ou seja, ela entrou para dentro, né? Mas ela continua tendo as mesmas características da epiderme. É como se a gente empurrasse a pele para dentro, ela vai continuar tendo lá as camadas certinhas, córnea e tudo mais, porém ela está adentrada mais profundamente na pele. E ali a gente tem a produção, então, dos pelos e do cabelo, né? E o pelo, na verdade, é uma estrutura de 3 diferentes características, vamos dizer assim. A gente, então, pode dividir um pelo em 3 diferentes estruturas: a cutícula, córtex e a medula. Cada uma delas assume uma função diferente no momento da produção do fio de cabelo ou do pelo. Então, cada uma delas vai se transformar em algo diferente, que vai ter uma função específica. Então, aqui a gente tem um desenho de um corte que foi feito num fio. Esse desenho não está muito bom, mas o que a gente percebe que a cutícula é a parte mais de fora
daí a gente tem uma parte um pouco abaixo da cutícula que a gente chama de córtex e um canal formado lá no meio, que a gente chama de medula. Deixa eu pôr no outro desenho que está mais fácil de ver. Então aqui dá para a gente ver melhor. Então a cutícula seria a parte mais externa, uma parte intermediária chamada de córtex e a medula que é esse canalzinho. Esse canalzinho, né, se a gente tiver um fio de cabelo ou um pelo mesmo muito pequenininho e muito fininho, a medula às vezes nem aparece. O que vai aparecer sempre é o córtex e a cutícula. E esses dois são realmente os mais importantes. Então, a parte mais de fora, né, é a chamada cutícula. E na verdade, a cutícula é como se fosse várias escamas, é um telhadinho que a gente tem. Como a gente tem lá no peixe, né, a proteção do peixe são as escamas, aqui também a gente tem essas escamas na superfície do pelo, né, que ao invés de ser chamado de escama, a gente chama de cutícula, que tem uma função de proteção bastante grande. Da mesma forma que lá no peixe a escama é para proteger a parte de baixo do peixe, que é mais sensível e as escamas são ah, mais rígidas, né? Aqui também a gente vai ter a cutícula que vai proteger o córtex, que é a parte mais importante do fio de cabelo. A cutícula, então, é um telhadinho, né, um telhado, ou um monte de escamas que protegem o córtex. Então, a cutícula ela é transparente, ela é impermeável e ela não permite, então, entrada de substâncias para a parte inferior, que é o córtex. O córtex é a parte mais importante e é a parte onde a melanina tá deposta. Então, a cor do cabelo, ela tá ligada com deixa eu voltar naquele desenho anterior ali. A cor do cabelo, ela tá aqui no córtex e não na cutícula. A cutícula é transparente, é um monte de escaminhas, né? O córtex, então, tem a melanina e, de acordo com a mistura de eumelanina e feomelanina, vai ter a cor característica. Ou seja, o fio de cabelo ele é impermeável e quando a gente vai fazer um processo de descoloração e tintura, a gente precisa penetrar por essa cutícula aqui. A gente tem que fazer com que o produto que vai tirar a cor e vai dar a cor nova no cabelo passe por isso para chegar lá no córtex, que é o córtex que vai ser colorido. Então, aqui a gente tem as escamas e essas escamas elas podem se abrir, então elas se levantam, dependendo do tipo de substância que você coloca ali, elas se levantam e elas então deixam o córtex exposto e daí a gente vai lá e joga uma substância que tira a cor do cabelo e depois a gente vai lá e joga uma substância que dá a cor do cabelo. Então, quando a gente vai fazer uma tintura, por exemplo, que é usado água oxigenada, a gente precisa então primeiro abrir essa cutícula, né, para que o córtex fique exposto. Aí a água oxigenada vai lá e tira a cor tira a melanina, né, e deixa o cabelo sem tonalidade. Aí, na sequência, a gente vai lá, tem que estar aberta a cutícula ainda, para que a tintura consiga penetrar dentro do córtex e tingir o córtex. Depois a gente tem que fechar essa cutícula de volta. E daí a gente tem o fio de cabelo colorido, certo? Então, tem que ultrapassar essa barreira, tem que ultrapassar a cutícula. E essa ultrapassagem, digamos assim, está ligada geralmente com a adição de substâncias mais ácidas ou substâncias mais alcalinas que vão fazer com que essas cutículas se abram. Então o córtex
quem vai dar a estrutura do cabelo, na verdade, quem vai dar a cor do cabelo também, né? Não é só dar a cor, mas ele dá a estrutura. Então, a gente tem aquele fio de cabelo com aquela elasticidade, né? Mas ao mesmo tempo com aquela rigidez pelo córtex. E então, tudo que tem de propriedade do cabelo, né, é importante estar ali no córtex, que é a cor e a própria estrutura. E a medula, né, que está lá dentro, muitas vezes ela vai auxiliar pelo fato de ela ser um digamos assim, um canal, né, vazio, ela vai auxiliar a dar maleabilidade para o fio de cabelo. Mas quando é um fio de cabelo muito fino, nem precisa dessa maleabilidade, daí a medula não aparece. Falando da unha, é um anexo cutâneo também, e ele tem uma função bastante importante, que é a proteção das extremidades, né. Então, os nossos dedos têm as extremidades que, se a gente não tivesse essa placa rígida, protegendo, a gente perderia com muita facilidade ou machucaria com muita facilidade essa extremidade dos nossos dedos. E provavelmente a gente perderia os dedos com uma facilidade muito grande. Quem nunca sofreu, né, porque bateu alguma coisa numa unha e o que aconteceu? A unha, né, ela, com o passar do tempo, ela foi descolando, descolando, descolando e uma hora caiu. Se a gente não tivesse essa unha, a gente tinha provavelmente esmagado o dedo e tinha perdido a ponta do dedo. Então a unha é uma proteção bastante grande. Quando a gente perde essa unha, geralmente, né, num processo natural de perda, uma unha nova já cresceu por baixo dessa unha antiga que está se descolando, porque fez o seu papel, que era de proteger a extremidade do dedo. Eu, por exemplo, uma vez eu derrubei um banquinho bem em cima do dedão do meu pé. A unha, ela começou a se soltar, demorou bastante, né, mas ela começou a se soltar, se soltar, se soltar. De repente, um dia, ela se soltou inteira e embaixo já tinha uma unha nova, fininha, porém já tinha uma nova proteção, ou seja, bati, não perdi o dedo, né, porque a unha me protegeu, e quando o organismo percebeu que realmente a unha de baixo já estava boa o suficiente para proteger novamente o dedo, ela simplesmente descolou essa unha que já tinha feito a sua função de proteção. Lembrando que a unha é constituída por queratina. Essa queratina é uma queratina que tem na sua composição bastante enxofre, cistina e arginina, e dessa forma ela tem, então, uma rigidez maior do que a queratina comum, queratina do cabelo, por exemplo. Então, de acordo com a composição dela, ela acaba se tornando mais rígida ainda, e faz o seu papel, então, de proteção. Falando, então, um pouquinho do sistema pigmentar cutâneo, que seria a produção, então, de melanina, né, o processo é feito todo ali dentro da pele, né. Vocês viram que o melanócito está ali dentro da pele, dentro do melanócito que a gente vai ter todo o processo de criação da melanina e produção dela, né. Então, já foi falado isso aqui, né, que a gente, toda a pigmentação da gente está ligada à melanina, que ela é formada no melanócito, que a gente viu que ele tem aqueles tentáculos, né, para mandar a melanina mais para a superfície, e que a gente tem as diferentes melaninas, né, a eumelanina e a feomelanina. Porém, o processo de formação delas, acontece dentro do melanócito e é mais ou menos igual até um certo ponto. Então,
a gente consegue perceber que o processo todo se inicia com a tirosina, que a gente tem dentro do melanócito, que pela ação da enzima tirosinase forma a DOPA. A DOPA, pela ação da mesma tirosinase, forma a dopaquinona, que pela formação da tirosinase de novo, forma a melanina. Aqui, no último momento, dependendo de como essa tirosinase ela atua na dopaquinona, ou ela vai formar a eumelanina ou vai formar a feomelanina. Então, o processo de formação da eumelanina e da feomelanina é praticamente o mesmo, até chegar ali no final. A última vez que essa enzima tirosinase atua sobre elas, ela atua de forma diferente, então formando estruturas diferentes que vão dar as eumelanina e a feomelanina de cores diferentes. A gente tem os melanossomas também, que são organelas complexas que têm no seu interior a tirosinase, né? E essa tirosinase, então, sai dos melanossomas, que está dentro do melanócito, para fazer esse processo. Que mais? Aqui é só um desenho mostrando o melanócito, né? Então seus, entre aspas, tentáculos, né? Que mais? Aqui um desenho um pouco mais próximo da realidade, então esses tentáculos são bastante grandes, eles vão subindo pela pele, né? Eles chegam até mais próximos da superfície. E aí a gente vai começar a falar de afecções comuns de pele e anexo. A disciplina é de cosmetologia, né? A gente não aborda aqui doenças de pele, a gente aborda alguns problemas que podem acontecer com a pele, mas que não são o que a gente chama de dermatoses de origem infecciosa. Então, são alguns problemas de pele que acontecem, né, algumas anomalias, tal, e que não são considerados como doenças, e então não se estuda isso mesmo lá na medicina, quando os alunos, né, têm as aulas como que a gente fala, de dermatologia, não se estuda isso como doença, se estuda como simples afecções que acontecem na pele. São problemas que acontecem, mas que não são considerados doenças. E que muitas vezes a gente vai precisar trabalhar com esse tipo de situação. Então, algumas anomalias que estão ligadas com a vascularização, com a pigmentação, né? Mas que não são considerados doenças, mas que a gente, dentro da área de cosmético, tem que trabalhar, ok? Então, a gente divide essas chamadas afecções de pele em anomalias vasculares, pigmentares, de queratinização, as chamadas dermatoses desmetabólicas e as de origem infecciosa, que a gente não vai trabalhar porque aí são consideradas doenças. Vamos falar de anomalias vasculares, então. Então, anomalias vasculares são aquelas que estão ligadas com a irrigação, né, com a vascularização da pele e que, de alguma forma, elas se manifestam no indivíduo. Dentre essas anomalias, a gente tem os chamados eritemas, eritrose, telangiectasia, a rosácea, a acne rosácea e os angiomas. Então, vamos ver cada um deles. Eritema. Então, eritema é definido como uma mancha de coloração vermelha por vasodilatação que desaparece com a digitopressão. Então, é assim, digitopressão seria, né, uma mancha que você tem vermelha na sua pele e que quando você aperta essa mancha, ela deixa de ficar vermelha e fica esbranquiçada. Vocês já viram isso acontecer alguma vez? Provavelmente quem já se queimou na praia e que ficou com a pele vermelha,
provavelmente já deve ter visto isso. Você está com a pele toda vermelha, mas você aperta e ali o local onde você está apertando fica esbranquiçado. Volta quase à cor normal da pele, né? Então a gente chama isso de eritema. Os eritemas, então, eles podem acontecer de duas formas. Uma das formas é o que a gente chama de eritema puro, né? Que então é um rubor, um avermelhamento da pele, né? Que ocorre devido à dilatação das arteríolas que a gente tem na pele. Então, os pequenos vasos que a gente tem na pele, eles por algum motivo dilatam, né? E pelo fato de eles dilatarem, aparentemente, assim, obviamente a gente não vai ver eles dilatados, mas eles acabam transferindo aquela vermelhidão do sangue para a superfície da pele. Então, a gente vai ter essa pele avermelhada, e essa pele avermelhada pode ser, como por exemplo, pela incidência da radiação solar e a gente tem uma queimadura, ou pode ser algum tipo de problema de saúde também, que daí a gente chama de eritema também, mas já é voltado para um problema de saúde, que dá essa coloração. Então, o eritema pode ser algo, né, que simplesmente a pele resolveu ficar avermelhada, porque fez a dilatação dos pequenos vasos, como por exemplo no caso da queimadura, e pode ser uma doença como no caso da escarlatina. Não sei se vocês já ouviram falar da escarlatina, que a pessoa fica com a pele avermelhada, e uma característica interessante da escarlatina é que a língua da pessoa, e é identificada a escarlatina por essa característica, a língua da pessoa fica uma cor púrpura, escarlate, e a pele fica toda avermelhada. Então isso é um eritema. Se eu apertar e ficar branco o local, eu considero como um eritema. E esses eritemas também podem ser associados a escamas, daí quando a gente tem algum problema de queratinização, que a pele começa a se formar de forma, digamos assim, desorganizada, e a pele começa a ficar, formar escamas ou formar pontos mais ásperos que a gente percebe como sendo formação, excesso de formação de pele. Daí a gente tem, no caso de psoríase, ptiríase versicolor e outras, que a gente tem essa vermelhidão da pele, e a gente consegue perceber em alguns pontos a pele mais áspera, exatamente por isso. A gente tem uma outra situação que a gente chama de eritrose, que é um avermelhamento da pele, mas é um avermelhamento rápido, a gente chama de transitório, então, e que está ligado a algumas situações específicas. A gente fala da pessoa que fica com o rosto vermelho porque ela está envergonhada, ou porque ela bebeu demais, ou porque ela comeu muita pimenta. Tem gente que fica, né, com a parte do rosto avermelhado. Então, isso a gente chama de eritrose, porque é alguma coisa transitória, né, que aparece e desaparece da mesma forma. Então, quando a gente tem essa vermelhidão transitória, a gente chama de eritrose. Quando essa eritrose começa de uma forma transitória e com o passar do tempo ela começa a transferir essa vermelhidão de uma forma constante para a pele, daí a gente já cai numa outra situação que a gente vai ver mais à frente. Mas assim, então, aquela vermelhidão, e a gente nem considera isso uma anomalia, na verdade é uma coisa normal, né? A pessoa fica envergonhada, tímida, fica com o rosto vermelho. É uma eritrose. A pessoa bebeu demais e fica com o rosto vermelho. É uma eritrose. Por quê? Porque da mesma forma que aparece, ela desaparece. Ok? Telangiectasia. Então, são pequenas dilatações que a gente tem dos nossos capilares na superfície da pele, que
muitas vezes eles se rompem e eles ficam então evidentes na superfície da pele. Aqui vocês conseguem ver que a pele dessa senhora está com vários vasos que estouraram, né, e que estão formando quase que um mapa ali, né. Então isso a gente chama de telangiectasia. E está ligado então com essa dilatação que acontece em alguns pontos do organismo, e uma dilatação com uma posterior, ruptura desses vasos, e isso fica estampado na pele, porque são vasos muito superficiais. Acne é um problema de pele, é um problema que é tratado com o dermatologista, é outra situação, mas a gente sempre coloca a acne aqui para que vocês entendam, o que que é a acne, e a diferença do que a gente chama de acne rosácea, que na verdade não é acne, mas é uma situação, né, é um distúrbio que a gente tem e que é importante que a gente entenda. Então, a acne é uma doença de pele, né, então ela está ligada com a produção de de oleosidade, de sebo, né, e a obstrução do folículo pilosebáceo, ou seja, a gente tem a glândula sebácea aqui liberando oleosidade no folículo, e essa oleosidade vai revestir o fio de cabelo, o pelo, tudo mais, e vai sendo jogada aqui na superfície. Mas às vezes essa oleosidade, ela chega aqui na superfície e ela resseca, e ela forma, então, como se fosse um tampão, forma uma rolha de oleosidade que endureceu. Então, é como se fosse uma cera dura que forma ali na superfície. E daí ela tampa essa saída da oleosidade. E a glândula continua produzindo oleosidade e empurrando para cima, né. Só que chegando lá na superfície, está fechado, essa oleosidade vai começar a acumular na superfície da pele. E a gente vai perceber isso, né, com o aparecimento de um inchaço ali no local e, dependendo do estágio que está, o aparecimento até daquele que a gente chama de pus, né, que é aquela manchinha amarela de oleosidade que, caracteriza bastante a acne. A gente tem 4 graus de acne, né, então a elas são caracterizadas em 4 graus, na verdade, é uma sequência, né, então a gente diz que a acne do grau 1 seria aquela que a fase inicial mesmo, né, que aparece então, os chamados comedões, que são então os comedões são aquelas bolinhas avermelhadas que aparecem na superfície da pele, e às vezes essas bolinhas estão abertas e às vezes elas estão fechadas, e daí tem um processo inflamatório ligado a isso. É o começo, então é aquele comecinho da acne que a gente conhece. Ah, a acne de grau 2 tem esses comedões e, ao mesmo tempo, ela tem, alguns processos inflamatórios, né, então ela já forma aquelas manchas mais avermelhadas, maiores. Eh, o grau 3 a gente tem essas 2 situações, e tem então a formação daquela das chamadas espinhas, né, com o aparecimento daquela substância amarelada que muitas vezes está já surgindo na superfície, né, e também, de uma forma mais profunda, que quando, estoura uma daquelas, ela muitas vezes forma um processo de liberação de oleosidade bastante grande, porque elas são bastante grandes, né, e profundas. E a acne de grau 4, aquela que já tem nódulos e cistos, e é o
pior grau que a gente tem, né? Aquele que forma aquelas... Como é que eu posso explicar? Aquelas bolas grandes e doloridas que as pessoas têm e que muitas vezes, pelo fato de elas espremerem e tudo mais, aquilo forma algum tipo de cicatriz posteriormente. Então, basicamente, a acne é isso, né? Então, é um processo que vai evoluindo com o passar do tempo e vai ficando cada vez mais grave. E a gente tem uma outra... Me fugiu a palavra agora. Uma outra afecção que não é a acne, mas que é chamada de acne rosácea e que muitas vezes, pelas características dela, quando ela está no estado mais avançado, muito médico confunde ela com a acne e acaba tratando o paciente com a acne por muitos e muitos anos e não consegue trazer melhorias para o paciente, na verdade, porque está sendo tratado errado. Não deveria nem ser chamado de acne, deveria ser chamado só de rosácea, talvez. Mas que tem algumas características parecidas com a acne que confunde muita gente. Essa sim é uma afecção de pele que a gente estudaria aqui. Por quê? Porque ela começa como uma eritrose, então aquela vermelhidão, né? Aqui na asa do nariz, aqui do lado, geralmente ela começa aparecendo aqui, então muitas vezes as pessoas confundem isso com uma eritrose de qualquer outra coisa, pessoa que ficou envergonhada, mas essa eritrose, então, ela aparece e desaparece, normalmente como a eritrose comum, então às vezes a gente confunde ela com a eritrose comum. A grande diferença é que chega a um determinado ponto é que essa vermelhidão passa a ser constante, ela não desaparece mais. Então, nesse ponto, a gente percebe que já não se está mais falando de uma eritrose simples, mas de algo mais grave. E geralmente é a acne rosácea que a gente está falando. Esse é um momento inicial, e ocorre um crescimento desordenado das células ali, e muitas vezes traz uma deformação do local. Então, só para vocês terem uma ideia, aqui a gente tem um caso um pouco mais, já de mais tempo, né? Na parte superior, então, o indivíduo com a acne rosácea, com a rosácea já desenvolvida, vejam que deformou completamente o nariz dele. E esse processo é um processo que vai continuamente se desenvolvendo. Então, nesse caso aí, provavelmente o cidadão simplesmente deixou a coisa evoluir, né? Porque o nariz dele, inclusive, está todo fechado. Deve ser bastante difícil para ele fazer o processo de respiração. Então, na verdade, com o passar do tempo, aquela vermelhidão que se torna permanente começa a se transformar em tudo isso. Então, tudo aquilo que a gente viu antes, né? Formação de pequenos vasos na superfície da pele, estourar vasos, depois começar a formar lesões, e aí vai chegar o momento que pode acontecer de aparecer pontos amarelos igual a acne, e muitas vezes o médico tratar de forma errada por isso, né? Isso vai desenvolvendo e vai chegando nesse ponto que a gente está aí, às vezes muito pior. Quem assiste um canal de TV aí que tem vários médicos dermatologistas que trabalham com isso, não me lembro o nome agora do programa, vira e mexe a gente vê algum médico tratando a rosácea. E eles tratam, então, hoje com aplicação de laser, e dá para perceber que na figura de baixo, né, o mesmo indivíduo depois do tratamento, tudo aquilo foi retirado e ele voltou a ter um
uma vida normal, porque ele voltou a ter um nariz normal e voltou a ter a respiração dele normal. Então, a rosácea é bastante complicada exatamente por isso, porque muitas vezes o tratamento é feito de forma errada e, no final das contas, o paciente acaba, por um bom período de tempo, sofrendo porque o tratamento não foi feito da forma errada, porque acharam que era acne e não era acne, era rosácea. Angioma. Angioma ou hemangioma são também vasos sanguíneos que aparecem do nada e estouram embaixo da pele e dão essas manchas avermelhadas em alguns pontos da pele do indivíduo. Geralmente a gente vê isso em cabeça de criança, criança pequena, que ocorre então a formação desses angiomas. Mas na verdade assim, não tem nenhum tipo de problema de saúde, é só um problema mais estético. Então, de uma certa forma, é feito algum tipo de procedimento bem simples e esse procedimento, então, acaba por eliminar isso aí. O grande problema é quando resolvem espremer isso e tentar estourar para tentar tirar esse aparente sangue que está colocado ali. Essas são as anomalias vasculares, né? Daí a gente tem as anomalias chamadas de pigmentares, ou chamadas também de discromias, que estão ligadas com a produção, geralmente com a produção alterada de pigmento na pele. Então essas alterações elas podem ser por excesso, né, de pigmentação, ou pela diminuição ou até pela falta de pigmentação mesmo. Então a gente tem as chamadas efélides ou sardas da cor ruiva, que são pigmentações naturais das pessoas ruivas, né, que são concentrações de pigmento em alguns pontos. Então a pessoa tem a pele toda manchadinha porque em alguns lugares essa pigmentação se concentra mais. E não adianta tomar sol porque se a pessoa toma sol achando que vai homogeneizar a coloração, não. A pigmentação vai ficar mais escura nos locais onde ela já é mais escura que o resto da pele. Então, não tem muito o que se fazer. Outro tipo de hiperpigmentação são os chamados lêntigos. Então, são manchas castanhas, muitas vezes marrons, que têm um formato mais ou menos de lentilha e são bem limitadas. Então, dá para a gente perceber bem, né, a limitação delas. Então, estão ligadas com a produção meio que descontrolada de pigmento, mas não traz nenhum tipo de problema. Os chamados nevos pigmentados, esses são tumores que se desenvolvem à custa de células pigmentares. Então, são células pigmentares que acabam se desenvolvendo, crescendo e formando estruturas como essas aqui. Mas estão ligadas também com a produção aumentada de tamanho mesmo das células pigmentares, que não trazem muitos problemas também. Cloasma ou a chamada máscara de gravidez ou mancha de gravidez são aquelas manchas que acontecem na gravidez, né? Muitas vezes aparece do nada assim no rosto da pessoa, né? Então é geralmente um tom mais escuro na pele. De uma forma geral aparece no rosto e que, né, depois muitas vezes é de difícil retirada. Hoje existem alguns processos que são demorados, né, que conseguem diminuir bastante ou até fazer desaparecer essas manchas. Mas muitas vezes esses processos precisam ser realizados por bastante tempo para conseguir
retirar essas manchas. E são manchas que a gente não sabe exatamente por que acontecem, né? Mas está sempre associada à gravidez. Não que toda mulher vá ter, mas algumas podem ter. Manchas ou melanose sinis são essas manchas de idade que a gente tem mesmo, né? Que também estão ligadas com a produção e liberação da pigmentação já de forma, né? Da mesma forma que a gente vai envelhecendo e os nossos órgãos, nossos sistemas vão começando a trabalhar meio que de uma forma meio errada, às vezes começa a dar problemas, a produção de melanina e a liberação também acaba dando erro, né? E muitas vezes aparecem essas manchas, então, nos locais que, né, são mais visíveis, né, e que ficam mais expostos ao sol. Queratose senis ou melanose solares são manchas senis de cor variável, que pode ser marrom, cinza ou preta, que tem, então, aqui já tem, a gente consegue sentir que elas são escamosas, elas então têm uma superfície mais rugosa, né? E que, se não forem tratadas, podem levar a um carcinoma, podem levar a um câncer, né? Então, quando a gente tem essas manchas, e essas manchas elas têm como é que a gente pode dizer? A gente consegue, passando a mão, a gente consegue sentir que elas são rugosas, que elas são escamosas, tem uma produção de queratina, essas têm que ser levadas mais a sério, né? Então, porque elas podem, de repente, trazer algum problema mais sério. Outro tipo de hiperpigmentação é a chamada dermatite por perfume, ou por bijuteria, que são aquelas manchas, então, que acontecem na pele, muitas vezes avermelhadas, né? Quando você tem contato com alguma bijuteria, você tem sensibilidade à bijuteria, ou mesmo com perfume. Pessoas que passam perfume e aquele local onde ela passou ficam com a pele toda manchada. Então, é um tipo de dermatite por perfume ou por bijuteria. E tem as melanodermatites por fotossensibilização, que são pigmentações que acontecem quando a pessoa toma algum tipo de medicamento e se expõe ao sol ou a uma luz muito forte e a pele começa a reagir, porque ela começa aquele medicamento começa a reagir com com a luz e começa então a formar manchas avermelhadas no indivíduo. Então, é o que a gente chama mais ou menos de alergia, né, por alguns medicamentos. Algumas pessoas têm essa alergia e elas externalizam isso, ficando com a pele avermelhada em alguns pontos. Caso de despigmentação ou acromia, que é a ausência de coloração, né, a gente vai ter então problemas de diminuição da produção de pigmento ou distribuição irregular desse pigmento na pele. As acromias são manchas brancas, né, que podem acontecer na forma de manchas, porque essa falta de pigmentação acontece em regiões do organismo, então, da nossa pele, né? Então, são manchas que acontecem. Não é uma coisa que simplesmente atinge a pele inteira, atinge certos pontos e formam manchas brancas nesses pontos. E as hipocromias são diminuições da produção, né? Então, a produção menor dos pigmentos, e isso faz com que a pele fique com tons mais claros, não totalmente branco, mas tom mais claro, que vai dar uma percepção, né, de mancha na pele.
A gente tem aqui o vitiligo, por exemplo, que tem casos que acontece a diminuição da produção do pigmento, né? Então aparecem manchas mais claras e tem locais onde ocorre a não produção, né, de pigmento e que ocorrem as manchas brancas então. E de anomalias de queratinização, a gente tem 3 tipos diferentes, que seria na produção de queratina, né? As hiperqueratoses, as paraqueratoses e as disqueratoses. Hiperqueratose é quando a gente tem, então, produção excessiva de camada córnea. Então, a nossa camada córnea, por algum motivo, ao invés de formar aquela quantidade normal de camadas, ela acaba formando mais e mais camadas. E daí a gente sente, né, na superfície da pele, aquela sensação de pele áspera naquele local. Exemplos, a gente tem a ceratose folicular upilar, que são aqueles pontinhos vermelhos que acontecem muitas vezes junto dos pelos, porque ocorreu uma formação, então, já é um começo de uma acne, né? A formação, então, de pequenos pontos vermelhos, porque o folículo piloso fechou, né? Foi formada uma rolha de sebo ali, fechou, e ocorre o começo, então, de uma. Como é que eu posso dizer? De uma lesãozinha, né? Uma inflamaçãozinha, e para proteger a nossa pele acaba formando mais e mais camadas de células córneas, deixando então a pele mais grossa e mais áspera naqueles locais. Então, quem tem essas bolinhas nas saídas dos pelos, muitas vezes está ligado com isso, né? E percebe que tem uma certa aspereza naquelas bolinhas. Queratodermatites palmoplantares são os chamados calos e verrugas, né? Então, os calos são também produção de mais e mais camadas córneas para proteção daquele local onde, por algum motivo, ele está se sensibilizando. Então, é aquele sapato que você utiliza que aperta num determinado ponto, a formação do calo, então, é porque o nosso organismo está sentindo que está apertando e está machucando naquele ponto. A nossa pele vai lá e faz camadas e mais camadas de, de células córneas para proteger aquela pele que está sendo machucada. Então, é como se a gente revestisse com acolchoados, um colchão, qualquer coisa assim, para não machucar tanto como estava machucando. E as verrugas não são nada mais, nada menos do que também crescimento bastante grande de células córneas, geralmente para envolver um vírus que está ali na superfície da nossa pele, na verdade, um vírus que entrou ali e que, para a gente imobilizar ele e proteger o nosso organismo, a gente faz, então, um revestimento de várias e várias camadas de células córneas. Então, a gente pega e recobre totalmente esse vírus para que ele fique imobilizado ali e não venha trazer algum tipo de problema para a gente. Paraqueratoses, então, está ligada com um processo, muitas vezes, de formação excessiva de camada córnea, né? Por algum motivo específico. Então, a gente tem, por exemplo, a dermatite seborreica, que é uma descamação do couro cabeludo, né? Da pele que reveste o couro cabeludo. Está ligado com a produção excessiva de oleosidade e, ao mesmo tempo, a produção excessiva, então, de células da camada córnea. E
oleosidade excessiva e produção de excesso de células da camada córnea, a gente acaba tendo aquelas placas, né, que se soltam do couro cabeludo. A psoríase, então, é uma doença que a gente não sabe muita coisa, de onde que vem e por que acontece, mas a gente sabe que muitas vezes apresenta a formação também de placas de células córneas que teoricamente seria para proteger certas áreas da pele, porém elas acabam descamando e deixam esse aspecto bastante feio, né, de pele seca e tudo mais, como está ali naquela foto. E de esqueratose a gente tem uma doença, é uma doença bastante complicada, né, que está ligada com a produção também excessiva de queratina na superfície da nossa pele. Então, camada córnea bastante grande, excesso de queratina. E, na verdade, a gente vê o aparecimento dessas manchas, né? Então, essas manchas são avermelhadas mais claras no centro e nas bordas elas são um vermelho mais forte, né? E essas manchas, na verdade, elas são bastante rugosas, elas têm um aspecto bastante rugoso e de um toque desagradável, né? E o grande problema delas é que elas vão crescendo. Então, aquela parte que é um vermelho mais escuro é a parte que está mais ativa e ela vai se proliferando, indo cada vez mais para fora. E essas manchas, elas acabam então crescendo e aumentando de tamanho e se juntando uma com a outra, e muitas vezes a, a pessoa fica com a pele toda tomada com essas placas, né? E o grande problema dessas placas é que elas são doloridas, e são mal cheirosas. Então, para a pessoa é uma situação bastante desagradável. Chegando no final, dermatoses desmetabólicas, a gente tem então problemas que estão ligados com a própria questão do metabolismo, né? Então, aqui a gente tem uma situação chamada de chantelasma, que são algumas lesõezinhas, né? Depósitos, na verdade, de gordura em alguns pontos do nosso organismo. Geralmente acontece nesse tecido embaixo do olho, que a pessoa fica então com esses depósitos amarelados de gordura. Então, estão ligados com o metabolismo de gordura. Não se sabe exatamente por que isso acontece, mas muitas vezes ocorre então essa deposição dessa gordura aí embaixo dos olhos. E, finalmente, como eu falei, a gente tem as dermatoses de origem infecciosa, que não são interessantes para a área cosmética e que a gente não aborda aqui. E, basicamente, seriam essas os problemas relacionados à pele e aos anexos. Alguma pergunta, alguma coisa? Não? Então é isso por hoje, gente. Tenha uma boa semana.